Oi, gente, faz tempo que eu não tô postando vídeos novos, enfim. É que esses dias eu meio que fiquei bitolado numa série em que um cara lá no canal estava reescrevendo a história de Pokémon. Se chama Bomba Nerd. Olha, os créditos desse vídeo vão pra ele, porque foi ele que criou a história, não eu. Só vou resumir o que ele fez na história. De como ele mudou a história do Ash Ketchum, que é o protagonista que eu sempre gostei, mas não queria que durasse tanto tempo assim, né? Porque tudo que é bom vai acabar cedo ou tarde, né? Mas o Ash ele durou mais do que devia. Mas eu tô gostando da forma que ele tava reescrevendo a história dele. E também o fato de que ele não precisa fazer o Ash ser sempre um menino de 10 anos. Muito pelo contrário. Porque parece que nessa releitura o Ash tá com 11, não com 10. Enfim, o primeiro capítulo começa com o Ash aos 11 anos, não 10, ele já deixou bem claro isso, né? Onde ele começa sua jornada com o Pikachu. E olha que os dois já ficam brothers logo de cara, hein? É. E é claro que segue a história igual. Ele começa a sua jornada saindo de Pallet, eles são atacados por uns Fearows, mas eles conseguem escapar, só que eles não roubaram a bicicleta da Mystic, nem aparece nesse episódio. Aí depois disso ele chegou na cidade de Viridian, e depois disso o Ash se prepara melhor e ele e Pikachu partem para a floresta de Viridian. E lá ele captura dois Pokémons, o Pidgeotto e o Caterpie. Durante uma briga que ele teve com o Samurai, o Caterpie evoluiu para Metapod. Olha só, hein? Aí chegando no segundo episódio, o Ash finalmente chega na cidade de Piltor, onde ele teria que enfrentar o Brock, o líder do ginásio, que é especialista em Pokémons do tipo Pedra. Só que os Pokémons do Ash não tem nenhuma chance, por causa dos tipos, né? Então o Ash teve que treinar bastante seus Pokémons. E o Pidgeotto aprendeu aquele técnica lá da Asas de Metal, aquela que causam danos críticos nos Pokémons de pedra. E durante uma briga com o Brock, o Metapod evoluiu para Butterfree. Sim, evoluiu durante a partida, não antes, como você viu no anime original, né? Só que como o Onix do Brock era imbatível, nem mesmo o Pikachu que ele não podia aprender técnicas como cauda de ferro ou algo do tipo, o Ash desistiu da batalha. Mas o Brock decidiu dar insígnia pro Ash, porque ele viu que o Ash se importava com seus Pokémons e ele também queria ser criador de Pokémon. E por isso que então depois que o pai do Brock diz que vai cuidar do ginásio, depois que a mãe do Brock morreu, nessa versão ela morre de verdade, como muitos pensaram que. É, enfim, vocês entenderam. E aí então o Ash propõe um acordo com o Brock, para ele não dar insígnia pro Ash até que ele se prepare para enfrentar outro ginásio. E quando o Ash tiver bastante insígnias, ele já terá mais experiência, assim ele e Brock terão uma revanche tão aguardada. E o Brock aceita, e com isso o Brock se junta ao Ash na viagem, porque o Brock se torna uma espécie de mentor pro Ash durante o seu treinamento. E quando ele chega na Montanha da Lua, o Ash acaba capturando uma Clefairy, que tinha uma Pedra da Lua, mas o Ash decidiu não evoluir ela ainda, porque vai que ela não aprende alguns golpes que seria necessário dela antes de evoluir, né? O mesmo seria pro Pikachu. Depois disso, no capítulo 3, Ash e Brock chegam na cidade de Cerulha, onde lá o Ash conhece a Misty. Lá o Ash descobre que a Misty teve aquele seu Pokémon, o Starmie, roubado pela equipe Rocket, o qual o Ash enfrentou lá na Montanha da Lua. Mas ele recuperou a Starmie e devolve para a Misty, que em retribuição aceita o desafio do Ash. E o Ash consegue vencê-la, ganhando sua primeira insígnia, que na verdade era para ser segunda. Mas nessa versão o Ash não vai ter a insígnia do Brock que ainda, vai demorar um pouquinho. E com isso, o Ash também conhece o AJ, que é treinador de Pokémons lá do primeiro episódio filler de Pokémon, só que agora ele passou a ser mais canônico. E ele também tinha o Bulbasauro, que ajudaria a cuidar dos outros Pokémons amparados, e ele também estava cuidando do Charmander, o Pokémon que foi abandonado por Damian. Depois de ver que o Damian era um traste, a Jota então decidiu enfrentá-lo e dar a Pokébola pro Ash, porque sabia que o Ash cuidaria melhor do Charmander. E é claro que ele também teria que ficar com o Bulbasaur, para que assim Ash e a Jota se enfrentavam para pegar o Charmander. E com isso o Ash acabou adicionando o Bulbasaur e o Charmander. Tô até gostando desse time aí, né? Pena que o Squirtle não vai ser do Ash, porque aqui o Squirtle já é o Pokémon da Misty. Até que faz sentido, já que a Misty é especialista em Pokémon do tipo água. E é claro que no episódio 4, durante o caminho para Vermilion, o Ash acaba capturando um Crab. Mas como o Ash já tem 6 Pokémons, ele não pode levar o Crab, a menos que ele rotacione e transfere um dos seus Pokémons. Tipo, trocar, é como se fosse no PC lá no jogo de Pokémon. Ah! Bom, ele também vai lá na usina elétrica e também captura o Muk. Nossa! Então, resumindo bem tudo de uma só vez, hein?
Bens a Deus. Aí depois disso o Ash enfrenta o Sargento Surge, que tinha um Raichu. É claro que o Ash e seus amigos recebem um presente do Bills, onde o Ash recebe a Pedra do Trovão, a Misty a Pedra da Água e o Brock a Pedra do Fogo. Mas como o Ash não queria evoluir o Pikachu, porque o Pikachu também não quer, ele decidiu enfrentar o Surge. O Pikachu aprendeu bastante, porque o Raichu não aprendeu, como ataque rápido e agilidade. Com isso, o Ash ganha sua segunda insígnia, que é pra ser terceira. Ah, bom, vocês já vão entender. E depois disso, no quinto episódio, o Ash continua sua jornada, onde lá enfrentou Saint Anne e lá aparece a equipe Rocket. Só que aí tem uma cena bem trágica, onde vimos o Raticate do Gary ser morto. Só que dessa vez a culpa não foi do protagonista, foi a equipe Rocket. Mas não tem nada a ver com Jesse, James e Meow, porque eles são menos cruéis que os demais membros da equipe Rocket. Com isso, o Ash também acabou capturando um Monkey, mas como o Ash ficou interessado em treinar ele, ele transferiu a sua Clefairy para ficar com o Monkey. E durante o treinamento para ganhar aquele cinturão do P1 lá, o Monkey evoluiu para Primeape. E olha só, o Primeape se tornou um dos Pokémons bem legais. Eu estou gostando da forma que está desenvolvendo ele. E é claro que o Anthony ofereceu uma oferta para o Ash para ele deixar o Primeape treinado enquanto ele continua sua jornada Pokémon. É claro que o Ash ainda não sabe se ele quer mesmo fazer isso. Ele ainda queria continuar com o Primeape por um bom tempo. Mas a proposta ainda está de pé. Aí no episódio 6, o Ash continua treinando seus Pokémon, só que aí ele acabou sendo atraído por uma armadilha do Damian, que agora se juntou à equipe Rocket por ser um péssimo treinador. E isso quase custou a vida do Ash, porque ele quase foi morto. Mas aí apareceu o Lance, que era o campeão lá da Liga Pokémon, que salvou o Ash e com isso eles escapam. Logo depois disso, o Ash descobre que o nome da sua mãe Delia, na verdade, é Leaf Green e que seu pai era o Red. É, reviravolta, né? Eu também fiquei surpreso, mas foi nessa versão que o Bombonerd falou que o Red seria o pai do Ash. Só que ele foi morto pela equipe Rocket. Aí no episódio 7, mesmo o Ash entendendo a história, ele ainda não quis desistir de se tornar o treinador do mestre Pokémon. Ele queria continuar até o fim. Durante a sua batalha contra a Erika, lá em Celadon, o Charmander acaba evoluindo para Charmeleon, só que ele começa a ficar rebelde, dando muito trabalho. Nossa, já evoluiu bem cedo, hein? Vai fazer o quê? Mesmo sem a ajuda do Charmeleon, o Ash consegue ganhar sua insígnia do arco-íris. Só aí que depois disso ele teve que libertar o Butterfree, porque era festival dos Butterfree, onde eles tinham que se acasalar e tudo mais. Ó, esse vídeo vai ser um pouco longo, hein? Espero que vocês aguentem. Tchau, Butterfree. Aí no episódio 8, o Ash e seus amigos vão direto para a cidade Fuskia para enfrentar o Koga, que é especialista em Pokémon do tipo veneno. E lá também tem a zona Safari. Só que no caminho tinha um Snorlax bloqueando o caminho, então o Ash teve que batalhá-lo e conseguiu capturá-lo. Mas como o Ash precisava dar uma variada nos seus Pokémons, ele decidiu transferir apenas o Snorlax pro Krabby, para ele poder treinar o caranguejo que solta rajadas de boia, né? Mas o Ash precisava enfrentar o Koga apenas com o Pikachu e o Bulbasauro. Aí durante a luta contra o Koga, o Bulbasaur evoluiu para Ivysaur. Engraçado, na versão original o Bulbasaur não quis evoluir, mas agora ele acabou evoluindo porque ele precisou dessa vez para enfrentar o Koga. Com vocês, o Ivysaur. E com isso o Ash ganha a sua insígnia da alma, esse coraçãozinho aí. Depois disso, antes de partir para Saffron, que seria o ginásio mais fudido, porque esse ginásio é foda. Esse ginásio é bem difícil mesmo, porque os tipo psíquico lá não tem como brincar não. E é claro que para poder enfrentar a Sabrina, o Ash precisaria do Pokémon Fantasma. Ele já vai saber qual vai ser, né? Ah, porque só tem um encanto, né? Você achou que ia ter mais do que isso? Ao chegar na zona Safari, o Ash e Misty ganharam umas Pokéball Safari e o Ash capturou um Rhyhorn, o rinoceronte de pedra. Eu gostei dessa adição, porque eu acho que esse Rhyhorn é o Pokémon que o Ash deveria ter pego na zona Safari, não aqueles 30 Tauros. Aliás, por que o Ash não trocou aqueles 29 dos 30 Tauros que ele tem por uns Pokémons diversos que ele não tinha encanto ou nas outras regiões? Seria bem mais fácil. É que eu acho que não é do tipo que se apega. É que ele se apega demais aos seus Pokémons, por isso que ele não quer trocar. E é claro que com isso, no episódio 10, vemos aquele episódio em que teve aquele episódio baseado lá na corrida
da Lara Lamar, aquela garota do Rapidash que emprestou seu Pokémon pro Ash. Só que nessa aí não tem nada disso não. Acho que nessa disputa, ó, o Ash enfrenta o Reg. Não o Red, é Reg, aquele criador de Pokémon lá de Sinnoh, que é o irmão mais velho do Paul, futuro rival do Ash. E na última batalha contra o Staraptor do Reg, o Pidgeotto evoluiu para Pidgeot. Nossa. E é claro que com isso teve um episódio que o Ash se encontra com sua amiga de infância, a Serena, e também com aqueles seus outros amigos lá, o Go e a Chloe. Em frente a isso, a partir do episódio 11, o Ash começou a rotacionar seus Pokémons com mais frequência, apenas para poder testar e dar uma variedade neles, onde ele começa a treinar a sua Clefairy e depois o Muk, porque o Ash quase não usou o Muk até agora, né? E é claro que ao chegar na torre de Pokémon da cidade de Lavender, o Ash captura um Haunter. E ele vai ser bem útil para enfrentar a Sabrina. E é claro que lá ele se encontrou com o Arjota, que estava querendo proteger o filhote Cubone, que estava sofrendo pela morte da sua mãe Marowak. E também o Ash encontra o corpo de Damon, que estava como membro da equipe Rocket, e ele morreu por causa do Petrol, que o abandonou. É claro que o Ash ainda estava triste, porque ele percebeu quão cruel é a equipe Rocket, mas ele sabe que o verdadeiro culpado não são os membros, que são só peões, e sim o líder deles, o chefe. E com isso, no episódio 12, o Ash já começa a luta contra a Sabrina usando o Haunter. E é claro que a luta estava indo bem, só que a Sabrina tinha um Pokémon que era bem preguiçoso, Mr. Mime, que não gostava de lutar, né? E o Ash entendeu que talvez é porque ele seja pacifista ou algo do tipo, né? E vendo que o Mr. Mime se recusou a lutar, o Ash também pede pro Pikachu não lutar, tirando sua vez, fazendo com que com isso deixasse tudo nas mãos do Haunter, que conseguiu vencê-lo. Com isso, o Ash ganha sua insígnia, né? E também um Pokémon, Mr. Mime. Nossa, agora só faltava 3 insígnias. E é claro que com isso, a Misty, que agora não era só uma líder de ginásio, também uma treinadora que quer participar da Liga Pokémon, ela já estava um ano adiantada ao Ash, só que ela ainda não tinha todas as insígnias, porque a insígnia mais difícil para ela foi a do Trovão lá com Surge, que é especialista dos Pokémon do tipo elétrico, e como ela é especialista dos Pokémon do tipo água, é claro que ia ser muito difícil para ela. Por isso que ela ainda não teve essa insígnia, mas ela vai conseguir ter outra. Por isso que ela se separa de Ash e Brock, que partem sem ela para a ilha de Cinnabar, para poder restaurar os fósseis que eles pegaram lá na Montanha da Lua. E com isso o Ash começa a fazer uma variação, levando o Crab e o Rhyhorn, que eram pokémons que vão ser bem mais úteis contra o Blaine, que é pokémon do tipo fogo, né? Até porque o Crab é do tipo água e o Rhyhorn é do tipo pedra e terra, que vão acabar com o tipo fogo. Ao chegar lá, o Ash descobre a história do seu pai Red Blue com o Blaine. E o Blaine meio que se assume como responsável. Não porque indiretamente, mas ele não sabia que ia dar ruim aquela situação. E ele e o Red sempre tiveram uma boa relação, mesmo que o Red tenha batalhado umas vezes ou outra. Bom, é meio complicado, porque acho que só o Boba Nerd sabe explicar melhor. Só estou explicando o que eu vi ou me lembro. E durante uma partida contra o Blaine, eis que o Charmander acabou evoluindo para Charmeleon. Ah, e o fóssil do Ash deu um Omanite, o do Brock Kabuto. É, eu devia ter falado isso primeiro, né? E é claro que restando apenas o Charizard e o Magmar, vimos que o Charizard ainda continua desobedecendo o Ash, mas vendo o Magmar um oponente digno, ele aceitou lutar com ele, né? Aí vimos que no episódio 14, o Charizard acaba vencendo e com isso o Ash tem a sua insígnia de fogo, ou seja, agora só faltam duas. E é claro que com isso o Ash e seus amigos se reúnem, mas é claro que eles acabam enfrentando a equipe Rocket, pois a Jessie queria ter um acerto de contas com o Blaine, né? Para poder vingar a morte da sua mãe, que foi a primeira agente da equipe Rocket. E é claro que a equipe Rocket está cada vez mais. Ele sabe explicar melhor. No final, o Ash e seus amigos se reúnem na cidade de Viridian, onde eles se encontram com o AJ, que estava sendo patrocinado pelo Giovanni, né? Que onde líderes de ginásio também pode patrocinar os treinadores, né? E como o Ash precisava enfrentar o Giovanni, a luta foi bem difícil, né? Mas quando o Ash teve que enfrentá-lo até o fim, eis que
Crab evoluiu para Kingler e trouxe a vitória ao Ash, ganhando a sua 7ª insígnia, que poderia ter sido a 8ª, mas como eu tinha dito, o Ash e Brock vão ter a sua revanche, só que não vai ser agora. Foi quando o AJ e Ash descobriram que o Giovanni era o chefe da equipe Rocket e que ele fingiu ser aquele cara, porque parece que quando ele tá com aquele terno laranja, ele se passa de bom homem. Agora ele tá com aquele terno preto lá, com o emblema da equipe Rocket, aí que ele mostra sua verdadeira natureza. E é claro que vamos pro episódio 16, que na verdade foi baseado no primeiro filme do Pokémon, Mewtwo Contra-Ataca. Só que dessa vez, esse filme foi bem mais encurtado lá, porque aqui não teve a presença do Mew e também não teve aquela cena triste do Ash se sacrificando para impedir a briga dos Pokémons e virando pedra. Isso não teve isso, teve apenas o Ash conseguindo ajudar a libertar o Mewtwo da Master Ball, que estava controlando ele, o obrigando a fazer essas coisas. E com isso, o Giovanni é derrotado, mas acaba escapando. Ele não é capturado pelo Lance, que queria levá-lo à justiça. Mas pelo menos a equipe Rocket não vai mais causar problemas em Kanto, agora que o Ash conseguiu provar que poderia dar conta da equipe Rocket. Com isso, finalmente chegou o momento que todos esperavam. A batalha do Ash e Brock em Pilter. Dessa vez vai ser 6 contra 6. Essa é a equipe que o Ash vai usar contra o Brock. Durante a partida, o Omanite evoluiu para Omanstar. E é claro que foi com a ajuda do Primeape que o Ash conseguiu derrotar o Onix, o Pokémon mais forte do Brock. E com isso o Ash ganha a sua 8ª insígnia, que era para ter sido a primeira, mas como ele queria ganhar as insígnias por merecimento e não só dadas como foi no anime, porque no anime o Ash não derrotou Brock, Misty, Erika e Sabrina. Eles deram insígnias para eles, então não conta. E eu gostei dessa versão em que o Ash agora estava bem mais maduro e estava querendo ganhar por merecer e estava evoluindo bem os seus Pokémons. E até de conseguir alguns Pokémons que ele podia ter tido encanto, né? Só que quando o Ash descobriu que, como tem certos Pokémons que quando evoluem só por troca, porque eles precisavam se ambientar ao novo estilo de batalha. E com isso, o Ash e Brock fazem suas trocas, onde o Ash troca o seu Haunter pelo Graveler do Brock, que logo evolui para Golem. Quando eles destrocam, o Ash já tem o Gengar. Isso que é interessante, hein? Eu gosto desse tipo de mecânica, embora meio chato, porque você teria que ter outro console para você fazer essas trocas e blá, blá, blá. Bom, enfim, com isso, após o Ash receber uma missão do Professor Carvalho, que é para pegar a Pokébola GS lá nas Ilhas Laranja, o Ash achou que indo lá ele também poderia treinar, levando seus Pokémons. Com isso, Ash e Misty Brock chegam nas Ilhas Laranja, só que como o Brock preferiu ficar para trabalhar com a professora Eve por uns dias, lá Ash e Misty poderiam se aventurar no arquipélago da Ilha Laranja, onde lá o Ash acabou encontrando um Lapras maltratado e o Ash acaba cuidando dele e ele consegue capturar o Lapras e ele acaba transferindo o Pidgeot para poder ficar com o Lapras, porque ele viu que o Lapras adorava viajar pelos mares com o Ash e o Pikachu. E também ele sente que ele poderia ficar aqui para poder enfrentar os líderes de ginásio do arquipélago, para poder participar de um campeonato onde eu só teria que enfrentar o campeão deles, o Drake. E é claro que o Ash acaba fazendo umas variações de Pokémons, né? Usando. Ele sempre fica cotacionando os Pokémon, que eu nem sei se são esses mesmo que ele troca, né? Mas o Ash conseguiu ter uma Clefairy e o Rhyhorn para poder enfrentar a Cici e o Danny. Aí no episódio 19 o Ash também acaba enfrentando o Rudd. E nessa batalha o Rhyhorn evolui para Rhydon. Aí sim, hein? Indo para sua próxima insígnia, Ash enfrenta a Luana, que dessa vez seria uma batalha de dupla, onde o Ash usa o Lapras e o Gengar contra o Slowking e o Girafaring da Luana. Tendo as 4 insígnias, o Ash agora já estava pronto para enfrentar o Drake. Só que antes ele queria ter uma batalha com a Lorelei, a membro da Elite 4 lá. Só que ela acabou derrotando facilmente o Charizard, que ainda não estava tão pronto, mesmo que ele tenha começado a escutar o Ash aos poucos. Pois depois que o Ash entendeu como o Charizard se sentia, o Ash contou pro Charizard o que aconteceu com o Damian. Triste isso.
Depois disso, o Ash e Misty se encontram e a Misty enfrenta a Lorelei, mas ela também perde. Isso mostra que Ash e Misty ainda tem muito que aprender se eles quiserem participar da liga. Com isso, chega o dia da batalha e Ash enfrenta o Drake. Só que preparando bem os seus Pokémon e vendo que a Clefairy evoluiu muito, ele já dá a Pedra da Lua e ela evolui para Clefable. E foi a Clefable que deitou o Dragonite do Drake, que era o Pokémon mais forte de todos, no chão. Com isso, o Ash ganha o troféu da Ilha Laranja, mas não é exatamente o troféu para se tornar um grande campeão. É só para aprimorar suas habilidades e que ele poderia tentar desafiar de novo a Ilha Laranja se ele quiser. Depois disso, o Ash se encontra com a família de Lapras e teve que libertá-lo. Isso é muito triste. No final, Ash e Misty Brock finalmente se reúnem e voltam para Pallet, onde dessa vez o Ash se prepara para enfrentar a Liga Pokémon, onde ele treinará todos os seus Pokémons. E vamos analisar os Pokémons que o Ash teve até agora. Ash, Pikachu, tipo elétrico, Pidgeot, tipo normal e voador, Butterfree, tipo inseto e voador, foi libertado, Clefable, tipo fada, Ivysaur, tipo planta e veneno, Charizard, tipo fogo e voador, Kingler, tipo água, Muk, tipo veneno, Primeape, tipo lutador, Snorlax, tipo normal, Rhyhorn, tipo pedra e terra, Gengar, tipo fantasma e veneno, Mr. Mime, tipo fada e psíquico, só que ele não é o Pokémon para batalhar, então eu acho que tá mais para mascote da Delia, a mãe do Ash. Omanstar, tipo água e pedra, Lapras, tipo água e gelo, foi libertado. O engraçado é que desses Pokémons aí, eu gostei dessa formação, onde o Ash finalmente estava começando a ter variação de vários Pokémons, porque na série original ele não tinha Pokémons do tipo Pedra e Terra, como Rhyhorn e Omanstar. E o Gengar, ele demorou para ter lá em Jornadas, mas ele podia ter tido Encanto, né? E Mr. Mime era mais da sua mãe, mas é como se fosse dele também. Tem falado que ele também podia ter tido a Clefable, mas enfim, eu acho que aqui nessa versão ele só não tem o tipo dragão, noturno e metal. Mas seria legal se ele tivesse tido um Dragonite também. Quem sabe quando ele for pra Johto ele tem um Dragonite. E também um Pokémon do tipo noturno e também do tipo metal. Acho que ele poderia ter um Scyther e aquele inseto verde lá e evoluiu para Scizor com a placa de metal. E ele e o Brock tendo o Steelix e Scizor. Enfim, chegando à batalha da Liga Pokémon, o Ash começa a batalhar lá contra o Mandy, lá no estágio de água, com o Kingler. E ele saiu bem, né? Conforme o Ash vai variando de Pokémons, né? Ele venceu as 4 rodadas, até que ele finalmente se classificou entre os 16. E a sua luta acabaria sendo contra o Samurai. E o Ash vence. Aí, depois disso, nas quartas de finais, o Ash teria que enfrentar o AJ e o Ash acaba vencendo, né? Com isso, chegaria a vez do Ash lutar contra o Rich. O Rich, que é aquele garoto que se parece muito com o Ash e que foi ele que o venceu lá. Na verdade, foi por causa do Charizard, que estava desobediente, mas dessa vez o Charizard estava mais calminho e agora ele aprendeu a confiar no Ash, porque meio que colocaram o arco das Ilhas Laranja entre a saga de Kanto ao invés de ser depois de Kanto. Foi bem interessante, estou gostando cada vez mais dessa versão, dessa releitura. E dessa vez, por incrível que pareça, o Ash conseguiu vencer o Rich, porque agora os Pokémon deles estão colaborando. Ou seja, quem o Ash vai enfrentar na final vai ser a Misty. E é claro que o Ash não pode usar Pokémon do tipo fogo ou do tipo pedra e terra, porque o tipo água acaba com eles. Então, esse foi o time do Ash, né? Só que dessa vez vai ser um todo 6 contra 6, ao invés de ser 3 contra 3 para resolver as coisas, né? É claro que durante a partida o Ivysaur finalmente evoluiu para Venusaur, mas ele não, mas acho que não adiantou nada. E com isso, Ash tendo o Pikachu e o Squirtle da Misty com o embate, os dois acabaram empatando. Ou seja, os únicos Pokémons que sobraram foi o Golduck da Misty. É, irônico, a Misty consegue evoluir o Psyduck, que era o que nem parecia que ia evoluir, mas não evoluiu o Squirtle. Acho que o Squirtle não vai evoluir mesmo. E com isso, a batalha final era entre o Primeape e o Golduck.
E os dois acabaram se nocauteando, porém o Golduck foi que levantou, ou seja, o Ash perdeu, ficando em segundo lugar. Até que foi uma colocação boa, se tratando da forma que está evoluindo ele. É claro que ao invés do Ash agir como um mau perdedor, por ter ficado tristinho quando perdeu pro Rich na série original, aqui o Ash ele aceitou a sua derrota de uma maneira bem positiva. Aí cortamos pro episódio 24, onde agora o Ash está com Pikachu e os seus outros Pokémon treinando e descansando lá no laboratório do Professor Carvalho. Até que o Ash enfrenta o Gary, que já tinha capturado um Eevee, só que o Professor Carvalho interrompe e diz que o Gary terá que ir para Johto. E o Ash todo decidiu para lá, porque lá ele poderá recomeçar sua nova jornada. Um novo mundo com novos Pokémons que ele ainda não tinha visto. E é claro que inicialmente o Ash ia levar os. O Ash decidiu levar apenas o Charizard e o Primeape. Mas como o Ash sabia que o Primeape era o que mais tinha potencial, decidiu aceitar aquela oferta do Anthony e o deixa para treinar. Com isso, o Ash decide levar apenas o Pikachu e o Charizard com ele para Johto. E é claro que Misty e Brock voltam a saírem com o Ash para a jornada deles, né? E é claro que nessa jornada o Ash ganha uma nova Pokédex e também umas novas roupas. E no caminho ele captura um Nidoran macho. Já que o Ash Gary já tinha um Nidoran fêmea, né? Eu fico imaginando. Seria legal se o Ash também capturar um Eevee e evoluir para Espion do tipo psíquico, para poder rivalizar com o Umbreon do Gary. E também o... Aí seria legal ter os Pokémons dos três tipos que ainda faltam, como tipo Dragão, Noturno e Metal. Mas enfim, como vocês acham que vai ser a história do Ash? Será que o Ash vai ganhar a Liga de Johto? Ou será que não? Ou será que mesmo que ele ganhasse, ele vai enfrentar a Elite 4, ganhar ou perder? O que vocês acham que vai acontecer? Para quem está assistindo o canal Bomba Nerd, não esqueça de comentar tanto no canal dele quanto do meu. Mas quem merece os créditos é ele, por ter criado uma história bem legal. Obrigado, Bomba Nerd. É nóis. Até a próxima saga de Johto. Valeu!